Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Gramado, e é uma grande alegria ter você aqui conosco. Quero também lhe convidar a interagir conosco por meio de nossas redes sociais, pelo facebook.com/radiosdaielgo, também youtube.com/radiocpt. Também podes enviar a tua dúvida para o nosso WhatsApp 51993489360 ou também pelo e-mail contato@radiocpt.com.br. Também podes ouvir o programa Crescendo em Cristo diretamente de nosso podcast. Lá podes inclusive fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 4, momento em que Jesus é tentado por Satanás e logo depois inicia o seu ministério público, dizendo o porquê veio a esta terra. Comecemos lendo este texto tão importante para nós. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras." Jesus respondeu: "Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: "Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Até aqui o texto de Mateus, capítulo 4. Querido ouvinte, quero iniciar esse estudo com uma reflexão, fazendo-nos pensar. O que mais nos atormenta na hora da tentação? Vejam bem,
A tentação não é algo que nós escolhamos para a nossa vida. Se nós pudéssemos escolher não passar por elas, certo que nós diríamos: Senhor, passa de nós todas as tentações que estão em nosso viver. Mas sejamos sinceros, ela sempre virá. E Deus nos alertou a respeito disso. Quando Ele nos ensina, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Ele nos diz e nos ensina a dizer: e não nos deixes cair em tentação. Ele não diz: e não nos deixes passar por tentações. Não nos deixes cair em tentações. Se olhamos a vida de tantos cristãos ao redor do mundo, por toda a história, vemos que sempre passaram por tentações. E passar por elas faz parte da vida. Afinal de contas, vivemos constantemente lutando contra as coisas que nos são colocadas diante de nós. Podem ser tentações fora de nós, podem ser tentações dentro de nós. O fato é que passamos por elas constantemente. Mas o que será que mais nos atormenta na hora da tentação? Talvez há diversas respostas para essa pergunta, e cada um de nós terá uma percepção diferente a respeito disto. Pode ser que o que mais nos atormente seja a falta de resposta. Pode ser que o que mais nos atormente na hora da tentação é o peso que ela causa sobre nós, ou até as consequências que podem trazer para a nossa vida, a aflição, a angústia. Mas certamente, uma das coisas que mais atormenta aquele que passa por tentações é o tempo. Sim, o tempo em que estamos em tentação. Vejam só que todos nós passamos por tempos e momentos de tentação. Mas é irrelevante se passamos por um dia, 2 dias, ou a mesmo horas, ou até minutos durante a tentação. Enquanto nós estamos na tentação, ninguém está pensando exatamente no tempo. Ele simplesmente vem até nós e nós sentimos como se fosse todo o tempo do mundo. Não importa se é 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana ou até 40 dias, como no caso de Jesus. Ela vem para nos fazer cair. E nesse sentido, não importa o tempo, e sim a angústia que sofremos durante este tempo de tentação. Para nos refletir sobre o tempo da tentação, a Bíblia nos fala sobre vários momentos da história, e um número que se repete constantemente quando fala sobre a tentação, este número que aparece no Evangelho de Mateus 4, o número 40. Foram 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto em direção à terra prometida. Vejam, eles olhavam para frente e tinham a perspectiva e a esperança da vida melhor na terra prometida, mas precisavam passar aqueles 40 anos do deserto. Podemos lembrar os 40 dias que choveu durante o dilúvio. Vejam, Noé tinha a perspectiva de um mundo melhor após sair da barca, mas ele teve que passar por aqueles 40 dias em que chovia e que talvez ainda clamava sem entender o que estava acontecendo. Mas lá estava ele, dentro da arca, aguardando o cuidado de Deus. E vivendo este cuidado, mesmo que talvez não compreendesse naquele momento. Foram também 40 dias, o tempo em que Elias peregrinou até o monte Horebe, tentando ainda entender o que estava acontecendo em sua própria terra. Não somente a falta de chuva que acontecia naquele momento, mas também porque o seu país havia sido acometido com tanta idolatria e seus governantes já não se importavam mais com o povo. Vemos aqui também Jesus aflito durante 40 dias no deserto, aguardando também aquilo que estava para acontecer. Vejam, Jesus é Deus e Ele sabe muito bem para o que veio fazer neste mundo, mas Ele assume a nossa humanidade a ponto de sofrer aquilo que nós sofremos. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Ele Deus, mas Ele não fez uso daquilo que era próprio de Deus, mas Ele abriu mão de tudo que era seu para conquistar aquilo que Ele ainda queria que fosse seu, pessoas, para que sim fossem seus filhos e filhas.
E podemos dizer que Jesus trilhou o caminho difícil para conquistar isso. Ele não se importou trilhar o caminho das pedras, desde que para isso significasse conquistar gente para ser seu filho e sua filha. E as tentações não foram fáceis de Jesus. Vejam que, em primeiro lugar, o diabo coloca dúvida na cabeça de Jesus. Em segundo lugar, ele propõe um caminho de glória. E em terceiro lugar, um caminho de idolatria. Um caminho em que podia ser talvez facilmente percorrido para os seus fins, mas que não justificaria aquilo para o que Deus estava proposto a fazer. Nos fazendo lembrar que os fins nem sempre justificam os meios, porque na verdade o meio, isto é, aquilo que Deus está fazendo, não é somente o fim, mas tem em si mesmo o seu próprio propósito. Isto é, Deus nos conquista já hoje. Nós olhamos para os céus, aguardamos um dia vivermos num lugar melhor, mas o dia de hoje já é importante. Não vivemos somente no futuro, vivemos já agora a graça de Deus e o seu amor. O diabo coloca dúvida na cabeça de Jesus, perguntando se és filho de Deus, colocando uma pergunta, tanto na primeira tentação como na segunda: se és filho de Deus, pegue essas pedras e transforme-as em pães. É como dizer assim: olha, Jesus, para que passar fome? Se tu és o Filho de Deus, certamente poderás dar ordens a quem quer que seja, sejam essas pedras, sejam a qualquer outra coisa, ou qualquer outro empecilho que venha a estar na sua vida. A proposta de Satanás parece tão pequena, talvez tão singela, qualquer um poderia dizer: olha, será que Jesus não podia fazer isso de fato? Se nos lembramos daqueles 40 anos no deserto, Deus fez algo maravilhoso ao fazer brotar do chão um maná, e assim o povo pôde saciar a sua fome. Mas Deus nos lembra de uma comida que Cristo veio para se alimentar. E a comida que Cristo veio para comer não é uma comida agradável. Há várias menções ao fel, por exemplo, quando ele está no jardim do Getsemane, e sabe que ele teria que beber essa bebida amarga, teria que se alimentar de uma comida bastante desagradável, mas que o resultado seria bastante benéfico para todos nós. Cristo segue o caminho difícil. Ele diz: olha, eu não preciso que ninguém me questione sobre ser eu o Filho de Deus. Eu sei que eu sou o Filho de Deus, mas não só de pão viverá o homem. Porque mesmo o povo de Israel, que no deserto saciou-se do maná, muitas e muitas vezes colocou em dúvida o cuidado que Deus teve por ele. E Cristo vem exatamente para mostrar o cuidado de Deus. Ele veio para dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que deve alimentar essa terra, eu sou a semente do trigo que deve morrer, para que um dia brote e pessoas se alimentem do meu corpo e do meu sangue, para que assim pedras transformem-se em filhos de Deus, para que corações pedregosos transformem-se em corações crentes. Era essa a intenção de Cristo, e por isso ele diz: não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, da palavra que transforma corações pedregosos em corações vivos. Mas o diabo não desiste. Ele procura então dizer: olha, Jesus, se tu está citando a palavra de Deus, a Bíblia, eu também sei a Bíblia. E ele assim cita o Salmo 91:11, dizendo: olha, Jesus, você está aqui agora no alto do templo, agora atira-te daqui abaixo, pois o Salmo 91:11 diz assim: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Pois bem, bastante tentador dizer isso, não é mesmo? Quem de nós em algum momento não pensou assim: olha, eu posso me colocar em perigo, pois afinal de contas Deus vai cuidar de mim. Eu nem sempre vou cuidar da minha saúde, ou daquilo, da minha segurança, ou daquilo que é importante para mim, pois Deus está me cuidando. Olha, colocar-se em perigo
pensando que Deus vai cuidar dessa maneira, não é prudente e nem mesmo bíblico. Na verdade, é o que Jesus diz: olha, não devemos pôr Deus à prova, não devemos questionar ou tentar provar o cuidado que Deus tem por nós. É claro, quando o perigo vem, e ele vem muitas vezes, Deus certamente cuida dos seus filhos e nos protege e nos guarda. Mas isso nunca deve servir como desculpa para nos colocarmos em perigo voluntariamente ou de modo irrefletido, como se assim pudéssemos provar se Deus realmente é bom. Não. Faça seu trabalho, pregue a palavra de Deus a quem quer que seja. Se um dia o perigo vier, ele certamente vai vir, mas não te coloques voluntariamente dessa condição. Mas se essa for a única forma de anunciar o Evangelho e de agir de modo bondoso e misericordioso, então certamente terás que fazê-lo. Mas somente o tempo e somente Deus poderá dizer o momento de assim agir. Enfim, a terceira tentação que o diabo coloca à frente de Jesus é a idolatria. Ele diz: olha, Jesus, você não quer conquistar toda essa gente? Pois eu tenho uma proposta para você. Vem aqui, eu lhe darei todos estes reinos. Você será o governante de todas as nações. Você dirá isso e eles farão. Você ordenará aquilo e eles realizarão. Mas tem uma condição: você tem que se ajoelhar na minha frente e me adorar. É muito tentador isso, porque parece algo tão pequeno. Talvez um dos mandamentos que nós mais pensamos que cumprimos é o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas é exatamente este mandamento que nós mais quebramos, porque cada vez que colocamos qualquer coisa à frente de Deus, estamos pecando contra o primeiro mandamento, estamos pecando contra a idolatria. Aliás, pecando com o pecado da idolatria. E como é fácil tornar o nosso coração idólatra. Cada vez que colocamos qualquer coisa à frente de Deus, quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, estamos cometendo o pecado da idolatria. E parece tão mais fácil deixar as coisas como elas estão. Como alguém diz no Brasil, nós não discutimos sobre futebol, não discutimos sobre política e nem sobre religião. E às vezes não queremos fazer isso para não nos indispor contra ninguém. E de fato, não devemos ter a vontade de nos indispor contra ninguém. Mas nunca pode nos faltar a vontade de falar de Cristo, a quem quer que seja. Nunca pode nos faltar a vontade de dizer: olha, Jesus é a razão da minha vida. E não importa o que me aconteça, Ele continuará sendo o sentido e o significado do meu viver. De fato, talvez tem se tornado cada vez mais perigoso dizer isso claramente, mas não importa o perigo que nos aconteça. E aqui neste ponto aqui, a tentação anterior, ela faz sentido. Nós não nos colocamos em perigo de modo voluntário, mas nos colocamos em perigo quando é o único jeito de fazê-lo. Se temos que dizer que Cristo é o nosso Salvador e isso significa ser perseguido, bom, então eu escolho dizer que Cristo é meu Salvador, mesmo que para isso muitas coisas virão e sobrevirão sobre a minha vida. O que Jesus diz, olha, e neste tempo em que Ele vive, são 40 dias sendo tentado diretamente sobre Satanás, ou por Satanás, mas não são somente 40 dias que Ele é tentado, a sua tentação permanece. Mas uma coisa Ele diz: olha, retira-te daqui, Satanás, porque somente ao Senhor seu Deus deves adorar, somente a Deus. Jesus, depois de ser tentado no deserto, a sua vida continua e a sua pregação deve continuar. E ele olha para a terra, ele vai para a Galileia, e vai para as regiões de Zebulon e Naftali, e ali ele começa a pregar, a anunciar a sua mensagem. E essa é uma clara e direta resposta a Satanás, dizendo: olha, eu não vou aceitar a sua proposta de me ajoelhar diante de ti, não, eu vou caminhar por essa terra e vou pregar a mensagem de Deus. Da mesma forma,
Ele não aceita a glória proposta por Satanás de atirar-se do pináculo do templo, mas a sua glória, ela se revela na fraqueza humana, na sua própria fraqueza, como o ser humano que ele assumiu a sua humanidade, mas também ao chamar pescadores, pessoas de origem bastante simples, dizendo: a minha glória será revelada também pela pregação dessa gente simples, que será pescador, ou que serão pescadores de gente. Da mesma forma, a dúvida que é colocada por Satanás dizendo: se és o Filho de Deus, Jesus diz: olha, não se importem com isso, porque, veja, a obra que ele faz, revelada já aqui em Mateus 4, versículos 23 em diante, em curar pessoas, em se importar com gente e acolhê-las, ao fazer isso, Jesus diz: sim, eu sou o Filho de Deus. Jesus responde prontamente com ações, portanto, diante de sua tentação. No tempo que ele é tentado, sejam 40 dias ou mesmo todo o tempo de sua vida, ele diz: eu não vou me importar com o tempo, eu vou me importar com aquilo que Deus está fazendo. Também, querido amigo, querida amiga, talvez no tempo em que você é tentado, és tentado também a crer ou a deixar de crer em Deus. Talvez podes pensar: parece que esse tempo nunca passa, e pode ser uma hora, um dia, uma semana, 40 dias ou uma vida inteira. Mas não pense no tempo da tentação simplesmente, pense no que Deus pode fazer neste tempo. E assim como Cristo transformou o tempo de sua tentação em um tempo de salvação para muita gente, também poderemos transformar o nosso tempo de tentação em um tempo de oportunidades. Ore a Deus, peça a Ele ajuda, e Ele certamente abrirá caminhos para ti, para que vejas em meio à tua tentação oportunidades para louvar a Deus. Cristo fez assim, Ele revelou que somente a Deus deve se adorar, que somente a glória de Deus deve ser revelada também no ser humano, e também tirou toda a dúvida ao nos revelar que Ele é o Filho de Deus. O mesmo Ele quer fazer contigo, hoje e durante toda a sua vida. Que Deus assim abençoe o seu viver hoje e sempre. Muito bem, neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar no texto de Mateus, no capítulo 5. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e outros programas no Facebook, facebook.com/Rádio Daielbe e youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.